Já não é de agora que o Senhor tem me levado ao livro de Efésios. Eu não sei se você já leu o livro de Efésios, eu recomendo que você leia. É um livro pequeno, são 6 capítulos. Toda vez que eu paro para pensar em Efésios, a primeira coisa que eu me lembro é da minha mãe. Porque a minha mãe, toda vez que eu brigava com a minha irmã, ou toda vez que eu desobedecia a ela fazia eu repetir Efésios capítulo 6, que diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, e é o primeiro mandamento com promessa. Eu passei a minha infância e adolescência citando esse versículo. Mal sabia eu que o capítulo 6 de Efésios, ele só começa falando de obediência, mas ele vai falar de coisas profundas e muito espirituais. E aí eu quero começar então, antes de trazer o assunto em si, te estimular: leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia como quem lê um livro de conto de fadas. Não leia a Bíblia como quem faz religiosamente, lendo um capítulo, um versículo. Leia a Bíblia como quem quer entender a Bíblia. Sabe, durante muitos séculos, a humanidade foi enganada, manipulada, porque não podia ler a Bíblia. Você sabia disso? Sabia que durante muito tempo a Bíblia ela foi guardada para um grupo seleto de pessoas, e só eles podiam ler e interpretar? Esse tempo acabou, glória a Deus por isso. Estamos nos últimos dos últimos tempos, e hoje, mais do que nunca, é imprescindível que você tenha uma prática devocional diária de leitura da Bíblia. Um versículo por dia. Leia, medite, leia em voz alta, entenda o que você está lendo. Mas pastor, é difícil a Bíblia? Não é. A Bíblia não é difícil. Talvez a versão que você tenha torne ela um pouco difícil. Então, se você precisar, existem pessoas aqui, minha esposa, eu, outras pessoas podem te indicar uma versão mais fácil da Bíblia. Mas não deixe de ler, porque você acha que não entende. O que nós vamos começar a falar hoje, e eu não sei quanto tempo nós vamos nos estender nesse tema. Se você já frequenta essa igreja, você sabe que eu gosto de ter ensinos coligados. Então, nós começamos hoje uma série de ensinos sobre o livro de Efésios. Então, nós vamos passear juntos durante um tempo, todo domingo, às 10 horas da manhã, no livro de Efésios. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu vou dividir essa explicação, ou esse tema de hoje, que é a introdução, em 3 atos, em 3 ações. A primeira ação é sentar. Diga, sentar. A segunda ação é levantar. Diga, levantar. A terceira ação é permanecer. Diga, permanecer. Sentar, levantar e, ao levantar, andar. E a terceira, permanecer. Então, primeira parte desse ensino é sentar. Por que sentar? Você vai entender junto comigo. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o ato de nos assentarmos junto com Cristo, que Efésios fala, e Efésios vai falar, eu vou te mostrar, que nós fomos feitos assentados juntos com Cristo. Esse ato de nos assentarmos, ele implica algumas coisas. A vida humana em Cristo, ela começa com a confiança na obra consumada. Uma obra foi realizada por Jesus na cruz, uma obra foi realizada pelo Espírito Santo ressuscitando Jesus. Essa obra está consumada. Essa obra não precisa do seu esforço. Você entende isso? Você não precisa fazer nada para receber a salvação, no sentido de ação humana. Você não precisa dar 5 voltas na igreja, você não precisa girar uma chave no ar, você não precisa correr ou gritar, você só precisa aceitar o que já foi feito. Então a primeira coisa, e eu quero que você abra por favor em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. De fato eu quero começar em Efésios 2, 1. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 1. Veja bem, a Bíblia vai dizer em Efésios 2, 1 assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, nas transgressões e pecados, vocês andaram noutro tempo. Diga, noutro tempo. Você entende que noutro tempo não é mais agora? Você não anda mais em transgressão e pecado. Você não é mais pecador. Você foi pecador. Veja, a Bíblia é muito clara. Ele disse, nos quais, nas transgressões e pecado, versículo 2, noutro tempo,
segundo o curso deste mundo vocês andaram, segundo o príncipe da potestade do ar, este é Satanás. Então, antes de vir para Cristo, você andava nos pecados e transgressões, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você é filho da desobediência? Não, você é filho de Deus. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo dá testemunho no seu espírito de que você é filho de Deus. Você não é filho da desobediência. Essa atuação de Satanás é nos filhos da desobediência, conforme está escrito na palavra. Entre eles, os filhos da desobediência, nós todos andamos no passado. Diga, passado. Você não anda mais assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. Veja que interessante, a Bíblia está dizendo tudo no passado. Veja, nós andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Hoje, para Deus, você não faz mais a vontade da carne. Mas pastor, e quando eu faço a vontade da carne? Está na hora de você renovar a sua mente e parar de fazer a vontade da carne. Você entende? Essa consciência de quem você é, isso aqui é como Deus te vê. Ele está dizendo, olha, no passado vocês faziam isso, hoje não fazem mais. Aí no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: Mas Deus, eu amo essa expressão. Você pode repetir, mas Deus. Depois de tudo que Ele diz que você era, depois de tudo que Ele diz que você fez, depois de tudo que Ele diz que você cometeu como erro, como pecado, Ele vem com essa expressão e diz assim, mas Deus. Aleluia. Existe um mais, irmão. Na sua história existia um mais. Eu não te conheço necessariamente em toda a tua história, mas de repente você passou por situações em que todo mundo dizia, isso aí não vai dar certo, esse aí não vale nada, esse aí não vai chegar em lugar nenhum, mas Deus. Aleluia. Você não pode esquecer seus pequenos começos, não pode esquecer de onde Deus te tirou. Sabe, é importante lembrar onde você estava quando Deus te encontrou. E por direção do Espírito eu quero que você feche seus olhos. Aleluia, eu amo o Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu vou te dar um breve tempo para você ver-se onde Deus te encontrou. Volta aí no tempo. Lembra onde você estava quando Ele te encontrou. Mantenha seus olhos fechados. Sabe, é só você e Ele agora. Ele está te lembrando. Ele está te mostrando onde Ele foi te buscar. Aleluia. Ei, enganaste que a ti torofa cada. Abra seus olhos. Agora veja onde você está. Amém? Veja, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, você estava morto, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E aí é o versículo em que eu queria chegar, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Veja, você estava morto, o versículo 5 diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí no versículo 6 ele diz que juntamente com Cristo, você e eu fomos ressuscitados. Mas eu nem lembro disso, porque isso não aconteceu enquanto você estava nascido na terra, isso aconteceu lá atrás, é uma obra consumada. É por isso que a primeira etapa desse ensino é sentar. Veja, juntamente com Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que Cristo, depois que concluiu sua obra, assentou-se. Aleluia. Cristo concluiu sua obra e assentou-se. E Deus nos coloca em Cristo. Cristo é um lugar, irmão. Você está nele, em Cristo. Onde Cristo está? Assentado, à destra do Pai, muito acima de todo principado, poder, domínio, de todo nome que se possa referir. Onde você está? Assentado com Cristo, nos lugares celestiais, muito acima. Aleluia. Isso precisa te dar uma perspectiva de posição.
é o lugar onde você está. Não adianta você ficar olhando no espelho natural e vendo o que você acha que é você hoje, porque esse não é você. Você está assentado com Cristo em lugares celestiais, muito acima de todo e qualquer problema, de todo principado, potestade, poder e domínio. Quem está dizendo isso é a Bíblia, não o pastor. Então o cristianismo, ele não começa com um grande fazer. O cristianismo, ele começa com um grande feito. Não é você fazendo alguma coisa grande, é você assumindo e recebendo para si alguma coisa grande que já foi feita. Você só recebe. Antes de assumir qualquer responsabilidade, Deus estabelece a posição. Antes de você avançar numa responsabilidade, seja ela qual for, você precisa entender a sua posição. Então veja bem, sentar depende inteiramente do que Cristo já realizou. Você não precisa fazer mais nada. E entenda, eu não estou dizendo que você não vai fazer nada, eu estou dizendo que para assentar-se, você não precisa fazer mais nada. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, automaticamente, a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E esse reino do Filho do amor de Deus, as regiões celestiais, o reino de Deus, lá você está assentado, reinando em vida. A Bíblia diz, reinando como rei em vida. Esse é o seu papel, esse é o seu lugar. Efésios capítulo 1, versículo 3. Não vamos sair de Efésios hoje. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Vai abençoar? Não. Talvez abençoe. Não. Que tempo é esse? Passado. Ele já te abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou no passado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A salvação, o perdão, o Espírito Santo são recebidos pela graça, Ele já te deu. Agora você recebe. Você não precisa mais lutar, você não precisa mais passar por tribulações para receber alguma coisa de Deus. Não, já é seu. Já está garantido. Você recebe por fé e não por esforço. Vou falar de novo. Você recebe por fé e não por esforço. Você recebe por fé e não por performance religiosa. Não é quantos minutos de oração você tem que te fazem receber. Não é assim. Você só recebe porque crê. E aí, porque você crê e recebe, você passa tantos minutos orando. Você entende? É tudo uma questão de posicionamento. Então veja só, Deus ordena, é um padrão de Deus. Deus ordena que primeiro o cristão sente, depois ele vai andar. Sabe um bebê? Eu perguntei à minha esposa antes de subir agora há pouco, porque eu não entendo muito de bebê, né? A gente só teve um. Mas eu perguntei a ela, amor, antes de andar o bebê senta, né? Aí ela disse sim. Eu sei, mulheres e mães, que parece óbvio para vocês. Para mim não era tanto, né? Eu não lembrava qual era a ordem. Mas veja a revelação que eu recebi aqui embaixo agora. Antes de andar, o bebê senta. Pois bem, você não nasceu de novo. Então a primeira coisa é sentar, irmão. Sentar aonde? No trono. No trono? Mas eu achei que era linguagem figurada. Pois não é não, viu? Nunca foi. É a sua realidade. A questão é que você está vendo demais as coisas naturais. Se você parar para meditar e se ver no espelho da palavra como Deus diz que você é, olhando para a realidade no Espírito, você vai se ver assentado no mesmo trono de Cristo. Ah, mas eu achei que Jesus era o rei e eu era o súdito. Onde você viu isso? Jesus é o rei dos reis. Você entende? A questão é que Jesus é o nosso irmão mais velho, e por ser o primogênito, ele tem a preeminência. Ele é o primogênito. Mas todos nós somos reis, e não sou eu que digo, é a Bíblia. Alô? Então Deus ordena que o cristão sente, depois ele anda. E entenda, esse ato de se sentar, ele não é passivo. Você não fica parado esperando. Não, ele envolve uma confiança na obra que foi concluída.
Quando Jesus disse está consumado, aquele momento na cruz estava consumada uma parte da obra. Qual era a parte? A parte da redenção. Foi quando Jesus comprou você e comprou a mim. Depois daquela parte tem a segunda fase, que nós cantamos aqui na canção. Ele ressuscitou. Jesus precisou ressuscitar para cumprir a segunda parte, que é a parte da justificação. A gente já falou sobre justiça aqui, vamos falar mais depois. Então veja, a primeira coisa que o crente precisa fazer é abandonar a autoconfiança. Você não confia em você, você não confia no seu taco, você confia no seu pai, você confia naquele que é maior e que habita em você. Amém? Já viram naqueles filmes que às vezes existe uma criança pequena, baixinha, e aí vem o brutamontes na escola brigar com ela, e aí ela chega e se coloca para brigar com ele, e aí o brutamontes vem andando e de repente o brutamontes olha para ela e sai correndo, e aí depois a câmera mostra que atrás da criancinha estava o irmão mais velho dela. Pois bem, é exatamente isso. Não é porque a criancinha era forte, não é porque você é forte, é justamente porque na sua fraqueza a força de Deus abunda. Você entende? O poder não é seu, mas a autoridade para usar o poder é sua. Você está aqui? Aleluia! Gênesis capítulo 2, não precisa abrir. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. Foi exatamente nesse momento do descanso de Deus que começou a ação do homem. Você está comigo? O homem começa a atuar na terra depois que Deus descansa. Da mesma forma, isso reflete um padrão espiritual. O ser humano, ele entra no descanso antes de realizar a obra. Não entendi. Então eu te explico. Quando você entra no descanso do Senhor, sabendo quem você é, sabendo o que você tem, sabendo o que você pode, aí você está pronto para começar a trabalhar. Porque quando você sabe quem você é, você sabe até onde Deus quer que você vá e o que você precisa fazer. Você está acompanhando? Como de costume, irmãos, eu peço que vocês fiquem comigo. Vai dar certo no final. É uma linha de pensamento do Espírito. Não sou eu que coloco isso aqui, o Espírito Santo vai trazendo ponto a ponto e a gente depois concatena. Às vezes nem eu sei onde é que vai parar. Estamos juntos aqui, certo? Então a vida cristã, ela segue um ritmo. Qual é o ritmo? Descanso e atividade. Descanso e atividade. Você já tentou trabalhar e fazer alguma coisa sem descansar? Eu conheço pessoas e já conheci pessoas na minha vida que disseram assim: rapaz, eu trabalho nessa empresa há 7 anos. Faz 3 anos que eu não tiro férias. Você precisava ver a cara dessas pessoas. Assim, faz 3 anos que eu não tiro férias. Porque não descansa. Quando você não descansa, você não tem condições de desempenhar bem alguma coisa. Só que o descanso que Deus oferece é o descanso do seu esforço. É o descanso no qual o seu esforço, ele não está envolvido no resultado que Deus determina. Existe uma capacitação sobrenatural. E de novo, não estou falando de ser passivo, de ser braço curto. Não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui e Deus vai fazer tudo. Não funciona assim. Nunca funcionou. Existe aquela frase que diz, Deus no controle. Conhece essa frase? Isso é frase de para-choque de caminhão. Deus não está no controle, quem está no controle é você. Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Agora você, sobre o que Ele já fez, começa a fazer a sua parte. Agora entenda, é sobre o que Ele fez. Você não vai reinventar a roda, você não vai criar um novo evangelho, você não vai determinar como as coisas são. Deus já determinou. Então, minha sugestão para você é: pare de tentar ser forte, receba o que Deus já deu a você. Pare de tentar se confiar, se garantir na força do seu braço. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Vai para Efésios 2, 5. Veja, a nossa velha natureza foi crucificada, e Efésios 2, 5, Efésios capítulo 2, versículo 5, nós já lemos. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Então veja, Romanos 6 disse que a sua velha natureza humana já foi crucificada. Então não tem sentido em você tentar matar o velho homem. O sentido está em você aceitar que isso já aconteceu. Então você não luta contra o seu velho homem, você não luta contra a sua velha natureza. Os pecados que você cometia antes de aceitar Jesus, você não luta contra esses pecados, você aceita que você morreu para eles. Entenda que faz toda a diferença. Irmão, se antes de aceitar Jesus, você cometia o pecado da ira, você se irava rapidamente, você agredia pessoas com palavras e até com munhecas, se você batia em pessoas, se você era agressivo, isso é a sua velha natureza, certo? Quando você estava morto em seus delitos e pecados. Mas Deus, tendo lhe encontrado, lhe colocou assentado com Cristo. Hoje não combina mais uma vida de ira com você. Você está comigo? Só que de repente você acorda e alguma coisa acontece e a ira surge. E aí quando a ira surge, cabe a você entender quem você é e onde você está. Agora existe um poder dentro de você que impede, ou que tem a capacidade de impedir que você ande na ira. Esse poder se chama graça. Você está entendendo isso? Então, a partir dessa lógica, você não fica mais dizendo, não, eu não fico mais irado, eu agora sou um novo homem, eu não faço, eu vou resistir. Você não vai conseguir, irmão, não é você. É Deus operando através de Cristo em você. Então, quando a ira chegar, Pai, obrigado, porque em Cristo eu sou nova criatura. Obrigado porque o pecado já não tem mais poder sobre mim. Pai, eu já sei o que eu vou fazer. Tira 2 minutos do teu tempo, tranca a porta do teu quarto. O mundo lá fora vai dizer, e dá um monte de grito. Não, tranca a porta do teu quarto e vai orar. Quando a ira chegar, pastor, mas você não sabe o que eu passo. Sim, isso não muda nada. A palavra de Deus não depende do que você passa. A palavra de Deus é absoluta e ela é a verdade. E se ela diz que você não é mais sujeito nem escravo do pecado, você não é mais. E aí presta atenção, isso aqui eu falei de ira, mas isso vale para qualquer coisa. Qualquer área da sua vida que pertencia ao velho homem, agora você tem a capacidade dentro de si de se livrar dela, porque ela não tem mais poder sobre você. Você está aqui? Então, estamos falando de sentar, e aí eu vou passar de sentar agora. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 15, versículo 22. Porque para concluir o entendimento de que nós precisamos sentar, eu quero te mostrar o segredo dessa transformação. Deus, Ele dá. Deus é um Deus que dá. O próprio Jesus disse, melhor é dar do que receber. Lucas 15, 22. O pai, porém, lembra dessa história do filho pródigo? O pai, porém, diz assim, o pai, porém, correndo, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, as sandálias nos pés. 23. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Veja, é o pai que dá a roupa, o anel, as sandálias, o bezerro. O filho deu alguma coisa, irmão? Não. O filho só recebeu o que o pai deu. Você viu? É o pai que dá. Quando você entende que o seu pai é um pai que dá, isso muda completamente a sua perspectiva, é a forma como você se aproxima dele. Por quê? Porque se você fica o tempo todo achando que você tem que dar para Deus alguma coisa para que Ele dê para você, você nunca vai conseguir sair do lugar. Porque Deus é um Deus que dá. O seu papel é receber. Entende isso? Então, qual é a tristeza, por assim dizer, para Deus? É Ele olhar você tentando dar para Ele alguma coisa. Ei, Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Magnânimo. Ele é o Supremo. Ele é o Eterno. E aí você vai querer dar alguma coisa para Ele? Não. O que Ele quer é que você se achegue a Ele para receber. Vamos abrir, não estava no script, mas o Espírito Santo me lembrou, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16.
Portanto, veja, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Só uma pausa, olha para cá. Você entendeu o que você leu? A Bíblia está dizendo para você e eu nos aproximarmos do trono da graça. Perceba, não é uma sugestão, é um comando. Ele está dizendo, chegue junto do trono da graça, vá lá. E só isso, irmão, já é uma reviravolta, porque antes da morte e ressurreição de Jesus, ninguém poderia nem chegar perto de Deus. Hoje, você não só chega perto de Deus, Deus habita dentro de você, e Ele te convida, vem cá, vem aqui no trono da graça. Você sabe que trono da graça é esse? É o lugar onde você está assentado. Ele não fez assentar nos lugares celestiais à direita do Pai, é o trono. Ele está dizendo, olha, achegue-se ao lugar onde você já está. Chegue-se para quê? Para que você me dê alguma coisa. Acheguemo-nos, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de, com o propósito, para... O que é que tem escrito ali? Receber misericórdia, encontrar graça para ajuda em tempo ou em momento oportuno. Então a vida cristã, irmãos, ela cresce não por esforço, ela cresce pela consciência do que nós temos e pelo recebimento do que nós temos. Quanto mais você conhece, quanto mais luz existe sobre um determinado assunto, mais você domina, mais você cresce e desenvolve a sua salvação. Você está sendo edificado? Eu estou. Então veja só, nós temos lá fora um grupo cada vez maior de cristãos frustrados. Por que tanto crente frustrado? Eu te digo, geralmente esses cristãos frustrados, eles são crentes que estão tentando fazer uma coisa que só Deus pode fazer. Isso frustra as pessoas, porque elas pensam assim, eu agora nasci de novo, eu agora sou crente, tudo posso em Cristo que me fortalece, vou lá fazer. Peraí, tudo posso em Cristo, não na força do braço. E aí nós temos uma quantidade enorme de crentes que tem uma ideia, acompanhe, ele tem uma ideia, ele faz assim, já sei, vou abrir um negócio. E ele diz, vai ser um negócio na área de roupas, por exemplo, vou abrir uma loja de roupas. Aí ele vai lá, pega todas as economias dele, compra material, contrata pessoas, abre CNPJ, a loja está lá, está tudo rodando, a loja está pronta. Aí quando a loja abre, ele liga para mim e faz assim, pastor, o senhor não pode vir aqui orar pela minha loja? Peraí, tem alguma coisa errada nessa ordem. Ele não orou em momento nenhum, ele não perguntou a Deus o que é que ele deveria fazer, ele decidiu abrir uma loja. E aí depois que ele toma a decisão, ele faz, Deus, abençoa a minha decisão. Oxi, tem uma coisa torta. Que tal você começar a entregar a Deus as suas decisões e dizer a Ele, Deus, qual a decisão eu tenho que tomar? Qual caminho eu tenho que seguir? Porque sabe, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. E se Deus disse, abra uma loja, quando você abrir, ela vai prosperar. Aí Ele não vela pela palavra do crente, a não ser que a palavra do crente seja a palavra dele, Deus. Quando o crente fala o que Deus fala, Deus vai cumprir. Quando o crente fala o que Deus não falou na palavra, ele não tem nenhuma responsabilidade de cumprir. Você está comigo? Muito bem, então saímos do sentar. Você entendeu o que é sentar? É entender quem você é assumir sua posição, é entender que Deus já fez tudo e você agora caminha na obra dele. Sentar. Agora vamos andar. Vamos levantar e vamos andar. Muito bem. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. As ministrações nessa igreja têm 1 hora. Você já sabe disso. A atenção total, ou o personagem principal, é Jesus nessa igreja. E Jesus é a palavra. Então, nós damos muita importância à palavra. Essa é uma igreja que ensina a palavra. Eu não estou aqui para mexer com os seus sentimentos.
Eu não estou aqui para esperar que você levante e grite aleluia, embora você possa fazer isso. Mas eu não subo aqui com a expectativa de que você fique muito animado. Eu subo aqui com a expectativa de que a palavra entre. Porque se a palavra entrar, você vai ficar muito animado. Amém? Só que se eu ficar preocupado com a tua animação, pode ser que você fique animado e perca a palavra. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço, veja só, que vocês vivam, olha o andar aí, você já se assentou em lugares celestiais, agora ele está dizendo que você viva de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então o que é andar para o crente? Andar é uma conduta na prática, um estilo de vida, é a manifestação exterior e visível do que está por dentro. Então primeiro você assume quem você é e onde você está. Depois você levanta e anda demonstrando onde você vai, manifestando através das obras que Deus pré-ordenou para que você andasse nelas. É através dessa manifestação que as pessoas olham para você e dizem: uau, só podia ser Deus. Sabe, quando as pessoas olham para mim hoje, e tem pessoas aqui que me viram quando eu estava com câncer, o Ranieri e a Cassandra lembram disso, quando eles me conheceram eu estava já saindo da quimioterapia naquela época, mas o Luciano lembra, né? Quando você entrou no Rema, 2008, eu estava terminando a quimioterapia. Essas pessoas olham para mim hoje e sabe, elas têm certa dificuldade de acreditar, porque naquela época ninguém dizia que eu ia chegar em algum lugar, a não ser no cemitério talvez, porque eu definhava, você entende? Só que essa realidade não era a realidade que Deus via. A realidade que Deus via é: eu enviei a minha palavra e curei ele. A realidade que Deus via era: o Espírito Santo vivifica ele. A realidade que Deus via era diferente da realidade que todo mundo via. E a partir do momento em que eu decidi ver o que Deus via, isso afetou a minha vida exteriormente. Então esse andar é exatamente isso, é um estilo de vida. Então sentar é um fundamento, é saber quem você é e onde você está. O andar é a consequência do fundamento. Quando você sabe quem você é, você tem que andar de acordo. Por isso que Paulo disse: olha, eu peço que vocês vivam de maneira digna. Se ele diz para você andar de maneira digna, significa que tem uma maneira indigna. Qual é a maneira indigna? Basta você não fazer nada, já é indigno. Como assim? Exatamente assim. Se você nasce de novo e não dá fruto nenhum, você não está vivendo de maneira digna. Que fruto é esse, pastor, que você está falando? Qualquer manifestação exterior do que Deus colocou dentro. Amém? Se você xingava, você não xinga mais. Pelo contrário, você agora usa essa boquinha linda para abençoar. Se você era avarento, você agora dá dinheiro para as pessoas. Ai, mas como assim? Lá vem o pastor falar de dinheiro? Sim, é claro, porque a avareza é pecado. Você já abençoou alguém essa semana? Você já ligou para alguma pessoa e disse assim: rapaz, eu vou te fazer uma oferta, vou te dar 10 reais. 10 reais, irmão. Mas sabe, você está praticando, daqui a pouco você está dando 1000. E você percebeu que eu não disse para você ligar para a igreja nem para o pastor? É para o irmão, é para a irmã. Você já procurou saber quem perto de você está precisando de um saco de arroz? Está na hora. Agora é isso, Espírito Santo. Está na hora da gente começar a procurar saber o que o irmão precisa. Aleluia. Então, você só pode andar corretamente depois que você descansou na obra que Deus realizou. Andar de modo digno da vocação, você está em Efésios capítulo 4, versículo 1, versículo 2, por favor. O que é o modo digno da vocação? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Vamos ler juntos, versículo 1, por favor. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Por isso eu, o prisioneiro no Senhor,
peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Isso é andar de modo digno da vocação. É ser humilde, e sabe, ser humilde não é ser pobre. Ser humilde é se colocar no lugar que Deus mandou você estar. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, para cada um se ver segundo a medida da moderação com que deve se ver. Não se vendo acima, mas também não se vendo abaixo. Você entende? Porque tem muita gente que acha que para ser elevado por Deus, precisa ser colocado para baixo. Existe um engano, e é um engano sincero. Sabe aquele engano sincero que a pessoa ela se engana, mas é com sinceridade. Quando as pessoas leem a história de João Batista e veem João Batista dizendo que eu diminua para que ele cresça, as pessoas entendem que isso vale para hoje. Entenda, irmão, quem está dentro de você? Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo. Cristo em você é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. 1 João diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, certo? E Jesus disse que vocês andem nas boas obras que Deus preparou, para que vendo o fruto, deem glória a Deus. Você está acompanhando? Então, se você tem o maior, se Cristo habita em você, e se você tem que dar fruto para que glória seja dada a Deus, se você diminui, ninguém vai ver nada. O que João Batista estava dizendo era que eu, o velho homem, não nascido de novo, diminua para que o novo de Deus, que é Jesus Cristo, cresça. Agora, Jesus Cristo, o novo de Deus, habita em você. Então, quanto mais você cresce, mais Jesus aparece no mundo. Você está comigo? Então, veja bem, eu quero que você entenda isso de forma muito clara. Deus quer que você cresça. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, que o teu progresso seja visível a todos. Porque pensa comigo, se você está na sua vida, e a sua vida vai de mal a pior, ó vida, ó céus, ó azar, cada vez que você vive mal. Cada vez que você acorda, uma coisa ruim acontece. Quem vai querer ser igual a você? Quem vai querer ter o que você tem? Agora deixa eu te dizer, se cada mês que passa, você é promovido, se cada mês que passa, uma boa notícia chega, se cada mês que passa, você abençoa mais vizinhos ao seu redor, se cada vez que passa, ao invés de dar 1 quilo de arroz, você dá uma cesta básica, se cada mês que passa, você vai de bem a melhor, inevitavelmente as pessoas vão dizer: eu quero o que você tem. E aí é a hora de você chegar assim e dizer: o que eu tenho, isso eu te dou. Que foi o que a irmã Cassandra falou no louvor. Embora Pedro naquele momento não tivesse prata nem ouro, naquele momento, hoje você tem. Quem pegou, pegou. Então vamos avançar. Então veja só, Mateus capítulo 5, versículo 44, nós estamos falando do andar, e o tempo está andando. Nós estamos falando do andar. Você já entendeu que sentar é assumir a sua postura? A sua responsabilidade é entrar no lugar que Deus quer. Andar é algo que na sua capacidade humana é impossível. Você não tem capacidade como ser humano de andar em Cristo. Veja, com toda a humildade, não é, Mateus 5,44. Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Fácil, não? Possível? Não. Não é possível. Humanamente falando, não é possível. Por quê? Uma coisa é uma pessoa te trancar na Avenida Independência e você dizer: ah, tudo bem, eu vou amá-lo, porque eu tenho que amar meus inimigos. Outra coisa é a pessoa te fraudar em R$1 milhão e tu amá-la. Você entende? Porque quando a gente lê esse versículo, a gente pensa naqueles inimigos de escola. É meu inimigo. Não. Eu estou falando daquele que quer te matar. A Bíblia está falando de inimigo de forma geral. É possível orar pelo que te persegue? Humanamente falando, deixa eu te dizer, não é. Humanamente falando, você quer mais é que se exploda.
Humanamente falando, você quer fazer como Tiago e João disseram: Jesus, a gente vai fazer o seguinte, esses nojentos aí, a gente vai orar e vai mandar uma bola de fogo para matar todo mundo. Lembra disso? Jesus disse assim: rapaz, vocês não sabem de que reino vocês são. Porque humanamente, gente, não é possível amar, ceder, renunciar. É impossível pela força do homem. É por isso que para andar você precisa de humildade. Qual a humildade? Não sou eu, é Deus. E para isso você precisa entender que a expressão de Cristo, Paulo disse assim: olha, agora eu oro de novo e entro de novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Veja bem, você tem noção do que é trabalho de parto, irmão? Mães, trabalho de parto, belezinha? Coisa gostosa de se ter? É não, né? Agora imagina Paulo dizer: eu passo de novo pelo mesmo trabalho de parto. Eu tenho prazer em sentir a mesma dor, com uma condição: Cristo ser formado em vocês. Isso é andar. Andar é andar como Jesus andou. Tem um filme que eu quero te indicar, chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Filmaço, filmaço. Não passa na sessão da tarde, isso a Globo não mostra. Vai assistir. Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Junta a família, delicioso. Eu lembro da minha mãe comprando caixas e caixas desse livro e distribuindo, de tanto que ela foi impactada. Você acha que isso não me impactou? Começa a se perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Vamos agora então a Efésios capítulo 5, e a gente vai começar a encerrar, porque falta o terceiro passo. Sentar, estamos falando de andar. Efésios 5, versículo 1. Mais didático do que isso não dá, né? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam, versículo 2, em tarefa de casa, e eu sempre passo essa tarefa de casa. 1 Coríntios capítulo 13, você vai substituir a palavra amor pelo seu nome. Está dito: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Irmãos, a cruz, ela substitui a lógica do certo e do errado pela lógica do dar, do entregar. Mas ele não merece, não importa, dá. Mas ele me maltratou, ama. Isso é andar como Jesus andou. Isso é viver conforme a cruz. A maturidade, que é essa fase que nós estamos conversando aqui, que é a fase de andar, é responder como Cristo responde, e não como a tua carne responde. Eu já sei que você quer que a bola caia do céu e toque fogo em todo mundo. Certo dia, um querido irmão chegou para mim e disse assim: pastor, você acha que é pecado eu orar para que todos os traficantes de tal lugar morram? Eu disse: claro que é, irmão. Mas eles são maus. Eu disse: sim, mas Deus vê eles como viu a Jesus. Você entende? Só pelo Espírito Santo é possível ver essas coisas desta forma. Não tem como você ver uma pessoa que pratica o mal como alguém que merece perdão e salvação, senão pelo Espírito. Certo? Então podemos agora caminhar para a última fase. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. A versão que está aqui é: sejam, deixem-se encher. Não gosto dessa versão. O original tem o efeito ativo: você se enche. Enchei-vos do Espírito. Isso é algo, irmãos, no original contínuo, é ser continuamente cheio. Lembra daquela ideia, daquela parábola que Jesus contou das virgens? Abre lá, por favor, irmão, em Mateus 25, versículo 1. Mateus 25, versículo 1. Veja, a primeira fase é sentar, a segunda fase é levantar e caminhar, a terceira fase é permanecer. Permanecer, diga permanecer. Mateus 25, 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo.
5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Presta atenção. Mas as prudentes, diga, está falando de mim. Diga, está falando de mim. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Veja, as virgens prudentes, elas não tinham só o óleo que permanecia o fogo aceso na lamparina. Elas tinham uma reserva. Continuamente cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito significa ser cheio e encher-se de novo, e encher-se de novo, e encher-se de novo. Como que isso acontece? Como que eu faço para ser cheio do Espírito continuamente? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Volta lá, irmão, para Efésios 5,19. A gente leu 18. 18 diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. No original diz, cantando melodias espirituais ao Senhor. Aleluia! Sabe como é que você se enche do Espírito? É quando daqui a pouco eu levantar e disser assim, vamos orar todos em outras línguas, e você começar e você começar a se encher do Espírito. E se você tem a primeira vez que você está aqui, deixa eu te dizer, esta é uma igreja que ora em línguas continuamente. Essa é uma igreja que ora em línguas a qualquer momento. Os membros dessa igreja oram em línguas ao longo do dia. A gente não espera um culto específico, a gente pratica a oração em línguas, como Paulo disse, eu oro mais em línguas do que todos vocês, disse Paulo. Então, a diferença entre alguém que anda e permanece no caminho é estar cheio do Espírito continuamente. Efésios 6, 11. Estamos concluindo, você viu? Já estamos em Efésios 6. Efésios 6, 11 diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O chamado não é marchar. Percebeu? Ele não diz vistam-se com toda a armadura para poder marchar contra o diabo. Não, você permanece firme. Você permanece, você fica firme. Cristo já venceu. O cristão simplesmente mantém o que Cristo conquistou. Você não precisa se engajar numa batalha espiritual, irmão. Você não precisa, agora eu vou jogar uma capoeira espiritual, eu vou agora derrubar o demônio. Não precisa disso. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu e você está em Cristo. Glórias sejam dadas a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A palavra triunfo significa a festa depois da vitória. Então veja só, a sua luta, versículo 12 agora, ele diz assim, volta para o 11 por favor. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja bem, o que ele está dizendo é que há uma luta espiritual. Está tudo certo. Só que o mesmo Efésios, o mesmo livro de Efésios, lá atrás, disse que nós fomos assentados com Cristo muito acima de tudo isso aqui. Você entende? Então, quando você olha para principados, potestades, dominadores, você olha assim, Você não olha assim, você olha assim. O sentido é de cima para baixo. Você está acima. Então, a guerra espiritual, a batalha espiritual, é uma questão de posição, não de ação. Você entende? Você não precisa fazer alguma coisa, já foi feito. Você precisa assumir a sua posição. Quem não entende isso, começa derrotado. Você está aqui? Então, é muito acima. A Bíblia vai dizer em Efésios 1:21 que Cristo está acima, no original, muito acima dos principados, potestades. E em Efésios 2:6, ele diz que nós estamos assentados com Ele. Então, qual é o trabalho de Satanás? Tirar você da sua posição. Satanás
é aquele nojento que quer o tempo todo mentir para você, porque Jesus disse que ele mente desde o princípio. Então o tempo todo ele diz: eu não consigo. Não sei se você sabe, mas o diabo ele fala em primeira pessoa quando vai falar com você. Ele diz: eu estou doente. E você escuta: eu estou doente. Se você não tiver alerta, daqui a pouco você vai repetir o que ele está falando. E você vai dizer: eu estou doente. Não, irmão. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivifica o seu corpo, dá vida ao seu corpo. Então só quem assentou-se no trono pode andar, e só quem anda consegue permanecer firme. O que o diabo quer é tirar essa tua firmeza. Vamos concluir em Efésios 6,14, Efésios capítulo 6, versículo 14. Cadê o Rani? Daqui a pouco ele sobe. Veja o que a Bíblia diz, Efésios 6,14. Portanto, fiquem firmes. Fiquem firmes. Combatendo. Não. Fica firme. Paradinho aqui, ó. Daqui eu não saio. E deixa eu te dizer, eu sei que parece fraco, mas a força está em permanecer firme. A força está em fincar o calcanhar e dizer: daqui eu não saio. Não importa o que aconteça, eu vou continuar aqui, porque eu estou firmado na rocha. Alô? Então fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando o escudo da fé, usando o capacete da salvação. Preste atenção, todas essas armas são armas de defesa. Prestou atenção nisso? Está ali, ó. Vê no 14, a couraça da justiça. Você já viu uma couraça atacando alguém? Não, a couraça da justiça. Aí ele fala, veja, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho. Você está calçado com o evangelho. Segurando o escudo. Só tem defesa, irmão. A única arma de ataque é a palavra. Está aqui. No versículo 16, ele diz assim: segurando sempre o escudo da fé. No 17 ele diz: usem o capacete, defesa, da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que nós precisamos combater alguma coisa, porque de fato e de verdade a vitória já é nossa. Eu não estou dizendo que você vai ficar deitado na redinha esperando qualquer coisa acontecer, não. Existe um papel que você tem que fazer, mas esse papel, ele parte da vitória. Você não pede a Deus para vencer, você louva a Deus pela vitória. Alô? Você não fica pedindo a Deus: Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. Eu imagino Deus olhando para Gabriel e dizendo: a gente não já deu? Eu tenho certeza que eu enviei meu filho para que ele fosse mais que vitorioso. Por que ele está pedindo vitória? Me lembrei da canção. Quer vitória? Assume. A música deveria dizer assim: quer vitória? Assume que ela é tua. Não tem muito o que fazer, a vitória já é sua. A ansiedade, irmão, ela é justamente o sinal de que você saiu da sua posição. Quando você sai da sua posição,